Tem uma outra notícia que envolve uma investigação da qual o ex-presidente faz parte também, que é a investigação sobre a ABIN paralela. A informação que está na Folha de São Paulo de que um integrante dessa ABIN paralela fez uma reunião para virar a eleição de 2022. Isso faz parte dessa investigação. A matéria é da Thaís Oliveira, na Folha de São Paulo, e diz o seguinte: trocas de mensagens e um depoimento registrado no inquérito da chamada ABIN paralela indicam que o coordenador-geral de operações da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, em 2022, no governo de Jair Bolsonaro, sugeriu aos subordinados uma operação para tentar virar a eleição a favor do então presidente. Em mensagens obtidas pela Polícia Federal, um servidor da ABIN relata a um colega que o coordenador Alan Oleskovics teria convocado 3 subordinados para uma reunião em que ficou elucubrando uma operação que poderia virar a eleição. Essa troca de mensagens aconteceu no dia 3 de agosto de 2022. Um pouquinho antes disso, o Datafolha, no dia 28 de julho, tinha divulgado uma pesquisa mostrando Lula com 47% das intenções de voto contra 29% de Bolsonaro. Então, no dia 28, saiu essa pesquisa bastante favorável ao então candidato Lula e no dia 3 de agosto houve essa conversa dentro da ABIN. E lembrando também que um pouco antes disso, no dia 5 de julho, houve aquela reunião ministerial em que o então ex-ministro, o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, chegou a sugerir que fossem colocados agentes em ambas as campanhas, de Bolsonaro e de Lula, para saber o que estava acontecendo nessas campanhas. O que essa investigação, Beto, pode trazer de desgaste para o grupo bolsonarista? Bom, Mauro, eu acho que o desgaste é evidente, sobretudo num eleitorado não polarizado, que vê como as instituições de investigação, né, e de inteligência do Estado foram aparelhadas politicamente. Isso é muito, muito, muito grave. Acho que do que a gente tem visto em todo esse processo de julgamento do golpe, né, com a denúncia da PGR, com a investigação da Polícia Federal, depois com as testemunhas, são elementos muito assustadores de um golpe de Estado, mas talvez essa seja a cara mais sombria dessa tentativa de golpe de Estado, que é uma espécie de uma gestapinho, né? Uma Gestapo do Bolsonaro, criada dentro dos aparelhos de instituição do Estado, dentro dos aparelhos de investigação e espionagem, ou seja, ele armou efetivamente um sistema de arapalungagem político, que, como o próprio Heleno dizia, ia espionar os adversários. O Heleno, no julgamento, né, quando depõe, diz que eram questões normais para garantir a segurança dos candidatos, mas se fosse uma coisa normal, o Bolsonaro, na reunião, não teria pedido para ele falar: fica quieto a isso, depois você vem falar comigo em privado. Então, assim, isso mostra o grau de degradação institucional numa área tão delicada e sensível, que é a espionagem política. Agora, o que a gente vê nesse caso, Mauro, eu acho que a ampliação nesse léxico do golpismo que a gente viu nesses últimos anos do Brasil, é mais um nome aí para conspiração, né? Porque no julgamento diziam que a conspiração era papo de bar. O Batista Júnior, o brigadeiro, dizia que era brainstorm para ver quem que a gente vai prender. Então é brainstorm uma hora, papo de boteco outra, agora virou, como é que eles falaram agora? Elucubração para virar a mesa, como diria esse. Então, assim, o que a gente tem visto é um DNA golpista muito incrustado nas instituições do Estado, muito perigoso. Agora, termino com isso, Mauro. Me parece que no segundo semestre de 2022, dentro do governo Bolsonaro, na iminência de uma eventual derrota eleitoral que se avizinhava, o Bolsonaro liberou uma espécie de corrida maluca, onde todos os departamentos tentavam encontrar formas de arranjar uma forma de virar a mesa. Então é a Zambelli levando o hacker, é a ABIN paralela,
é o Silvinei Vasquez fazendo operação na rodovia, é a Marília Alencar, diretora no Ministério, delegada de Polícia Federal, diretora de inteligência do Ministério da Justiça, do Anderson Torres, tentando fazer um sistema de business intelligence para complementar as eleições. Ou seja, a gente viu uma corrida maluca. Esse é mais um caso nessa corrida maluca, mas, como eu dizia, o mais sombrio, porque estava chegando ao nível de espionar, e sabe Deus, né, com punhal verde e amarelo, etc., e, no limite, assassinar adversários políticos. Muito grave.